Vamos lá, como é que a gente pode ter questões que envolvam sais e água do mar caindo no Enem? São questões que, primeiro, a gente já está vendo que tem funções inorgânicas aí. Então, o ideal é saber qual é a característica de um sal, nomenclatura de um sal, para que a gente possa fazer a identificação. Não são todas as questões do Enem em que ele dá a nomenclatura e a estrutura. Às vezes a gente só tem a nomenclatura e tem que saber qual é a estrutura para poder resolver a questão. Então, é importante saber como é que a gente monta esse composto. E são questões que podem envolver cálculo, por exemplo, de concentração, como molaridade, concentração comum, parte por milhão, porcentagem em massa, ou questões que envolvam solubilidade, no qual a gente precisa saber como é que se calcula a solubilidade. Solubilidade são questões que envolvem a uma determinada temperatura, você tem quanto você consegue solubilizar de um determinado sal, em gramas ou em quilo, depende de como a questão quer trabalhar, em 100 de água. Esse 100 de água pode ser tanto 100 gramas de água quanto 100 mililitros de água. Lembrando que a densidade da água é 1, por isso que ele pode usar tanto em grama quanto mililitro, o valor 100, ok? Vamos para a nossa questão. Nessa nossa questão, ele fala o seguinte: devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para consumo humano e para a maioria dos usos de água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matéria-prima importante para diversos processos. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e baixo impacto ambiental, o método de precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção de sais presentes na água do mar. E aí ele forneceu para a gente essa tabela aqui. Suponha que uma indústria tenha como objetivo separar determinados de sais de uma amostra da água do mar a 25 graus Celsius por meio de precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a ordem de precipitação será verificada. Então vamos lá. Ele está falando para a gente de precipitação fracionada, ou seja, eu tenho uns determinados sais, no caso eu tenho esses 6 sais aqui, que ele deu na questão, e eu quero que cada um saia da solução e vá virar corpo de fundo, vá virar precipitado, eu tenha na forma sólida. Como é que eu vou fazer para resolver? Se na tabela eu tenho o soluto, a sua fórmula e a sua solubilidade em grama para cada quilo de água, o que ele está fazendo com a gente? Eu tenho os valores de solubilidade. Com esses valores de solubilidade, eu consigo determinar qual será o sal que irá precipitar primeiro e aí até chegar ao nosso último sal precipitado. De que forma? Quanto menor for a solubilidade de um sal, maior será a sua precipitação, porque ele vai ser pouco solúvel, logo ele precipita primeiro. Toma bastante cuidado, porque nessa questão eu tenho potências diferentes aqui. Então, quem vai ser o sal nesse caso? Que apresenta a menor solubilidade. Preste atenção que aqui eu tenho o carbonato de cálcio, que tem a potência de 10 a menos 2. Então, esse é o primeiro sal a precipitar. Quem vai ser o próximo sal? Olha aqui, 10 a menos 1. O segundo sal a precipitar será o sulfato de cálcio. Terceiro sal a precipitar. Aí agora a gente presta atenção porque há um empate. Eu tenho, nesse caso, tanto o cloreto de sódio quanto o sulfato de magnésio, valendo 3,60 vezes 10 elevado a 2. Então, esses dois sais, eles precipitam juntos. Depois desses dois, quem será o próximo sal? Voltando para cá, eu tenho o cloreto de magnésio, em que a solubilidade é 5,41 vezes 10 elevado a 2. Então, esse é o próximo sal a precipitar. E o nosso último sal a precipitar aqui vai ser quem? O brometo de sódio, que tem a solubilidade dele de 1,2 vezes 10 a terceira. Então, organizando todos esses, a gente tem aí nas opções carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, depois cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio. Dessa forma, nosso gabarito é na questão letra A.